Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas a essa aula de acolhimento de 2025. Já estava com saudade de encontrar essa galera toda assim e trocar, né, com outros docentes, docentes da casa. E esse ano, com muito carinho, o IBT pensou em uma outra temática, né? Acho que a gente vinha numa linha Lacan ou numa linha Freud, e esse ano a gente quis pensar que essa acolhida, esse semestre, podia começar evocando aí a criatividade tão presente nas práticas psicanalíticas de Winnicott, né? E o Winnicott é uma linha da psicanálise que a gente acaba vendo pouco durante o processo formativo, né? A gente se encontra para 5 aulas, discute, fica com gosto de quero mais, discute nos grupos, que nem hoje, né? Hoje nasceu o filho de das nossas alunas, e aí ela disse, gente, tudo que a gente viu nas aulas de Winnicott, eu estou sentindo na pele agora. Estava toda emocionada. Foi muito legal ela compartilhar essa experiência com a gente. E aí a gente queria, então, que pudéssemos ampliar, né? E ter pensar um pouco mais de Winnicott, para além daquilo que a gente vê nos grupos. E para isso, então, a gente pensou nessa aula de hoje, pensar aí a criatividade como expressão do self, né, as contribuições de Winnicott para essa temática. Convidamos a professora Alba, que trabalha com esse tema na nossa casa, né, no nosso instituto, e ela é psicanalista, é psicóloga, mestre em psicologia clínica e cultura, especialista em teoria psicanalítica pela Universidade de Brasília e coordenadora do espaço Winnicott em Brasília. Então, você já tem aí, precisando de algum socorro em Winnicott, pode saber que a Alba está disponível. Mas, além da Alba, tem Marcinha, que vocês já conhecem, que está acompanhando vocês, Márcia Denise. Márcia também é da casa, trabalha o Winnicott, trabalha também Melanie Klein, quando a gente precisa, né, Marcinha? Socorre a Hum. gente também com psicanálise freudiana. A Márcia também é psicóloga clínica, também trabalha com abordagem psicanalista, é especialista em psicologia clínica com crianças pela PUC-Rio e mestre em ciências da religião pela Unesp. Então, hoje a gente tem representantes fiéis ao Winnicott aqui para a gente ter essa discussão. E como o nosso tema é criatividade, né? O ano passado, quando a gente fez a nossa aula de boas-vindas, a gente fez com uma apresentação musical muito gostosa, que foi do Dinho, da banda Bugarins, que fez a abertura da nossa aula, que foi falando sobre psicanálise e religião. E para falar de criatividade, eu convidei uma pessoa que é a criatividade e a doçura em pessoa, que é a pianista Elisete Spíndola, que está acompanhada da sua filha, Ingrid, que eu chamo de Dinda, né, carinhosamente. A Lisete é pós-graduada em música e arte, é pianista de eventos e também de espaços religiosos, é compositora e arranjadora, e ela tem um canal no YouTube, que é Lisete Espíndola. Os Espíndolas são famosos em nosso país pela musicalidade, né? Vocês bem sabem. E Lisete é dessa turma boa, dessa família talentosa. E eu vou então pedir para que a Lisete sinta-se à vontade, se quiser dizer algo, mas ela fará então essa introdução musical para que a gente comece a nossa aula. Apreciem, porque Lisete é maravilhosa. Lisete, com você e com Dinda, muito obrigada. Amigas como a Lidinha, né? A gente só pode esperar que ela faça coisa muito legal a nosso respeito, né? Lídia é uma amiga de muito tempo, uma querida. Eu escolhi hoje a música do Milton Nascimento, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, porque essa letra é tão bonita e, assim, a criatividade do Milton para fazer tantas coisas é tão forte, né? Eu sou, assim, uma fã incondicional. Então, eu vou tocar essa música e a Ingrid, minha filha, ela vai cantar. Quem conseguir cantar junto será um prazer, tá bom?
Eu comecei. A gente já não ouve a Lili. Tá ouvindo? Não. Então não deu certo. Você quer que a Ah, gente mande o link que tem, deve ter essa música no canal? Você põe aí? pode, pode. Aí a gente coloca no encerramento da aula. Pode ser, turma? É. Que Aí eu já. pena, né, Lídia? Não tem problema, Lili. Só da sua disponibilidade de ter entrado já é ótimo, né? E aí eu estava tentando ouvir daqui, né? Não, mas a Não gente dá. fica muito contente de poder contar contigo e saber que a gente pode te chamar em outros momentos também e que vai dar certo. Lógico, é um Não tem prazer. problema nenhum. Tá bom? É um prazer. Dinha, manda pra Alegria. gente no chat, por favor. Ou se Tá quiser bom. mandar no meu WhatsApp, também Eu vou compartilho com te a mandar no seu WhatsApp. Vai ser um que Isso, tá a minha mãe com a Iva cantando. tá ótimo. Tá Isso. bom? Tá bom. Tá ótimo. Compartilhar Muitíssimo então. obrigada, meninas. Muitíssimo. Imagina. Um Beijo, beijo beijo a todos para os vocês. alunos. Ótimas aulas. Que esse ano Obrigada, seja lindo. que assim seja, Beijinho. Lili. Tchau, tchau. Valeu. Tudo bem, gente. Vou ler a letra para vocês. Acho que eu deixei separadinha a letra aqui da música. Também gosto muito de Milton Nascimento e essa é uma das minhas preferidas. Diz assim: cheguei a tempo de te ver acordar, eu vim correndo à frente do sol, abri a porta e antes de entrar revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar, que sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos vitais, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais, do céu azul e das flores de abril. Pensar além do bem e do mal, lembrar das coisas que ninguém viu. O mundo lá, sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer acontecer. Lindíssima música. Muito bem. Então, nós vamos seguir com a nossa provocação de hoje, de pensar aí a criatividade e a questão do self. Vou pedir, então, que Márcia comece a sua explanação. Marcinha, você tem, então, 25 minutinhos e, na sequência, a gente passa para a Alba. E aí eu vou combinar com o grupo o seguinte, a gente pode ir pensando perguntas, se elas forem surgindo, vocês podem compartilhar no chat, ou aguardem que quando a gente terminar a explanação das meninas, a gente vai abrir. Aí todo mundo pode participar, tá bom? Obrigada por vocês estarem aí. Tem um grupo bem grande hoje, isso é bem legal.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Marcinha, vou Vamos lá, contar o tempo. vamos, Você é a vamos chata lá. do tempo, mas Oi? a palavra está contigo. Você é a chata do tempo. A palavra está Tá, contigo. Vai lá. tá bom então. Vocês conseguem ver o slide? Eu sempre pergunto isso porque eu já comi mosca, tá? Eu Não, já mas a terminei gente está as vendo. aulas. Oi? A gente está vendo. Tá, ótimo, porque eu já comi mosca de quando eu vi, eu estava dando aula e só eu que vi os meus slides. Então eu falei assim, não, dessa vez eu perguntar para a turma. É, é um prazer estar com vocês todos. Alguns aqui provavelmente já estiveram comigo conversando sobre Melanie Klein ou mesmo sobre o Winnicott, como a Lídia falou. De vez em quando eu vou lá também falar um pouquinho do Freud, porque, a bem da verdade, falar de psicanálise, de alguma maneira, a gente faz referência a Freud. Aliás, todos eles, inclusive o Winnicott. E o Winnicott, ele era inglês, né, britânico, pediatra, então ele começou o trabalho dele com a pediatria, e aí, através desse processo de conhecimento de toda essa parte da medicina, e através de uma questão pessoal, então, ele ingressou na psicanálise. E é interessante porque o Winnicott, a partir desse contexto da clínica pediátrica, da clínica médica, obviamente, muitas das suas observações ele foi naturalmente incorporando aos seus arcabouços teóricos. É claro que a ida dele para a sociedade britânica colaborou e muito, enriqueceu ainda mais todo o olhar que ele tinha cuidadoso com as crianças, com a narrativa que os pais das crianças falavam sobre elas, porque quem trabalha com a criança sabe-se disso, que quem leva a criança normalmente não é ela que vai fazer esse papel, eu vou para o analista, eu quero ir mamãe, salvo exceções, eu já tive crianças que por ela mesma, talvez por uma necessidade não tão lógica, não tão racional, mas sabendo que os amiguinhos estão em análise, às vezes pede, mãe, eu quero uma psicóloga, mãe, eu quero um analista. Mas isso é uma exceção à regra. Normalmente, a fala dessa criança ela vem por meio dos pais, que contam a história dessa família, contam a história de quem é essa criança dentro desse contexto onde há um pai, uma mãe, ou uma mãe, uma esposa, ou o esposo com seu esposo, enfim. Mas é sobre isso que é importante a gente trazer, porque quando a gente fala de criatividade como expressão do self, a gente tem que tocar em alguns pontos importantes para a gente entender que nós nascemos com um potencial herdado, né? O Winnicott, ele entende, diferentemente de Freud, embora ele respeite a teoria freudiana, embora ele entenda a questão libidinal, as pulsões eróticas, ele até entende, mas não é sobre isso que o Winnicott vai se debruçar ao longo da vida dele, quando ele então começa então a discorrer seus artigos, suas falas, suas palestras sobre quem é esse bebê, sobretudo o bebê. E é claro que quando a gente fala em Winnicott, a gente também tem que lembrar que ele também, de certa maneira, é, e sofreu uma certa influência da Melanie Klein, que já na sociedade daquela época, na Inglaterra, ela já tinha uma teoria a respeito da criança, do bebê, dentro do contexto também familiar, mas com pontuações que foram se diferenciando ao longo do tempo, em que o Winnicott foi dizendo assim, peraí, isso aqui eu não concordo. Eu ainda acredito que para a criança se desenvolver na sua potencialidade criativa, ela precisa desenvolver o seu self. Então, pensar quem é essa criança nesse contexto do self, do processo da criatividade, é pensar em muitas coisas.
ao mesmo tempo que a teoria winnicottiana parece ser uma teoria simples, parece ser algo assim que a gente, na primeira cartada, a gente consegue ler, consegue entender, não é bem assim, porque ele tem muitas nuances, tem muitas coisas das quais ele trata num primeiro momento como uma possibilidade, mas como ele trabalha com a dimensão psíquica, com a dimensão emocional, com esse sujeito vir a ser, com esse sujeito que depende absolutamente da mãe para ele se desenvolver, e quando eu falo sujeito nas minhas aulas, a turma sabe disso, eu sempre digo assim, olha, a teoria de Winnicott, ele não trabalha só com criança, não é ser, a questão não é só o olhar nessa perspectiva do bebê e da criança. Quando a gente pensa em Winnicott, é preciso a gente pensar numa outra ponta, quem eu sou na vida adulta, enquanto esse sujeito também que tem essa criatividade e que vem desse processo como um ato contínuo de ser. É essa a grande questão que, no meu entendimento, o Winnicott ele se debruça na teoria da relação entre mãe e bebê. Então, a pergunta para mim, no primeiro momento, é como seria o self e a criatividade no pensamento de Winnicott? Pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa, mas é muita coisa que nos traz uma robustez, uma complexidade, que hoje, quando o paciente me diz assim, Márcia, eu hoje entendo o que é ser saudável. Quando uma paciente bipolar vira para mim e diz assim: eu hoje entendo o que é ser saudável, mesmo dentro desse contexto de um sintoma onde há uma bipolaridade que fala sobre si enquanto esse sujeito ser. E aí, complementando isso, são coisas que se interseccionam na medida que o self se forma a partir de um ambiente facilitador. O Winnicott, ele tratava dessas questões de uma forma, assim, absolutamente simples, mas absolutamente tão, assim, robusta e tão importante para a gente entender que um bebê, para se desenvolver, ele precisa de uma ambiência que dê a ele essa capacidade, tal qual a planta, de se desabrochar. Sem esse contexto, pensando numa planta, sem esse terreno fértil, o bebê, né, e a planta, numa metáfora, ela não se desenvolve. Ela não tem a singularidade dela, a particularidade dela enquanto constituinte do seu self. Enquanto esse ser, aonde há um corpo da qual essa criança, esse bebezinho, ele nasce, mas é um corpo. É um corpo onde esse self, ele ainda não está integrado. Ele precisa desse ambiente facilitador que vem ser barra a mãe, e aí nesse contexto é importante a gente deixar bem claro que a gente não está falando da mãe, exatamente só a mãe, embora o Winnicott ele diz assim, é importante que seja, porque tem um contexto intrauterino que já ali já nos leva a pensar nesse devir a ser, nesse vir a ser ainda num processo da qual não há predicados o suficiente pelas quais na vida intrauterina a gente possa dar características a esse bebê de acordo com o ego dessa mãe. Por isso que quando o Winnicott ele fala desse ambiente facilitador, é esse ambiente facilitador que provê as necessidades que o bebê precisa para ele se desenvolver como um ser criativo, integrado à cultura, em que pode oferecer paulatinamente a noção de pertencimento num processo contínuo. É sobre isso que o Winnicott ele vai se debruçar. Então, ele diz assim: que o bebê começa a vida como um ser profundamente sociável. Ele clama por essa intimidade, não apenas pelo alívio da tensão, pelo alívio da tensão, pela proximidade, não somente pela satisfação,
Na verdade, a satisfação só é possível em um contexto de proximidade com a mãe. O que que ele quer dizer aqui? É o encontro. É o encontro dessa mãe com a sua, com o seu ego, é que vai dar apoio para esse bebê se desabrochar enquanto ser e ir integrando o seu self, integrando o seu ego, na medida em que há um contexto, ainda que não seja um contexto que seja competente, por isso que ele fala de uma outra questão, sobre essa mãe que vai dar apoio ao ego a esse bebê para que ele possa se formar. E a partir disso, desse cuidado maternal, ele acreditava que o torna possível ao self do bebê se enriquecer. Agora, o que que implica esse cuidado maternal? Da mãe se adaptar a essas necessidades do bebê. É o que a gente vê, né? É o que a gente vê nesse contexto que o Winnicott vai chamar da mãe que consegue funcionar como agente adaptativo que apresenta o mundo de forma a que o bebê comece com os suprimentos da experiência de onipotência, que constitui o alicerce apropriado para que ele depois entre em acordo com o princípio da realidade. Então, o que ele quer dizer é que, à medida em que a mãe ela vai se adaptando ao bebê, ela se torna devotada a ele, a ponto, né, de estabelecer uma relação meio esquizoide, aonde a realidade dessa mãe, mulher, ela é, de uma certa maneira, deixada de lado para que ela possa ali dar esses suprimentos que o Winnicott vai falar através desses cuidados maternos primários. E aí, dentro desse contexto, o modo com que do seio fosse apresentado tornaria o desejo do bebê apreciado e apreciável por aquilo que é dado a ele, por aquilo que é fornecido a esse bebê. E é tão interessante porque ele fala assim: aí está estabelecido um diálogo aonde esse afeto da mãe por esse bebê, num contexto de um ambiente facilitador, num contexto dos cuidados maternos primários, possa fornecer o componente básico do mundo interno, que é pessoal e, de fato, é o próprio self que vai ali sendo integrado, num potencial da qual todos nós, segundo o Winnicott, nós nascemos. É diferente de certo contexto aonde há uma ruptura tão grande nessa continuidade desse fornecimento de suprimento, não só do alimento proveniente do seio, daquilo que de uma certa forma vai satisfazer esse bebê, ao ponto dele se sentir assim regozijado, né? Eu sempre brinco, pegando a fala do Gil do Vigor, aquele regozijo, mas esse regozijo há ali esse suprimento de afeto que é dado pela mãe ao bebê. E é como se nessa comunicação houvesse um diálogo entre ela e seu bebê e que apareça para ele como um monólogo nascido desse desejo. E em virtude da adaptação da mãe, como vimos, surge uma área de ilusão. Aqui, quando a gente fala da área de ilusão, é como se o bebê, diante desse contexto de um ambiente facilitador, aonde há uma mãe que tem essa função de cuidar, né, primariamente desse bebê, que depende dela absolutamente para a sua sobrevivência, para o seu despertar enquanto estado psíquico, né? A partir do momento em que esse bebê, vamos pensar que paulatinamente a isso, paralelamente, também há o desenvolvimento mental desse bebê, também há um cérebro desse bebê que também vai se desenvolvendo junto também com o psiquismo dele. Então, o bebê, segundo Winnicott, descobre o mundo no primeiro momento criando.
É como se, através desse seio que fornece a ele esse suprimento daquilo que é bom, daquilo que dá a ele a ideia de que o mundo não é tão ruim assim, em que ele pode contar com esse mundo apresentado pela mãe como sendo algo vivo, como sendo algo bom. Nesse processo, ele se funde à mãe, porque há uma dependência dele em relação à mãe e há uma identificação da mãe em relação a esse bebê. Então, o desenvolvimento de um bebê é um processo criativo de colaboração entre essa mãe que se devota a esse bebê, numa identificação a ele, e esse bebê que precisa da identificação dessa mãe a ele, para que ele possa ir iludindo essa mãe. É como se num processo mágico, por ele estar fundido a ela, ele achasse que tudo que ele encontra foi ele quem criou. Então, daí, a gente parte do pressuposto que o Winnicott está dizendo o seguinte: olha só, esse processo criativo, ele já começa com o bebê. Não é algo que a gente vai estabelecer, né, no processo de sublimação freudiano, mais adiante, a gente... Não, não é isso. Ele está dizendo que nessa relação entre mãe e bebê, o que ela fornece através dessa identificação e desse apoio egóico dela, também é esse desabrochar desse bebê no contexto também da criatividade, que ele vai chamar de um processo primário. Ainda que seja um processo ainda muito, né? Muito ainda de uma certa forma, não tal qual acontece com nós adultos, que utilizamos desse processo primário de criatividade como ancoramento para que nós sempre utilizemos desse recurso como uma saída para os impasses da vida. E talvez, fazendo um adendo, a minha paciente, nesse processo de descoberta, que em meio ao sintoma de bipolaridade, ela diga assim: ser saudável, Márcia, é eu poder entender quem eu sou. Isso, de uma certa maneira, é a esperança. Que o Winnicott diz que no devir a ser do sujeito, a mãe precisa dar a esse bebê o sentido de que esse mundo ainda assim é um mundo esperançoso. Preocupação materna primária diz respeito ao bem-estar do bebê, leva a um estado de como se a mãe pertencesse ao bebê num processo de identificação. Se tem a ilusão, dentro desse contexto em que ele criou, encontrou, porque de alguma maneira essa mãe, na sua devoção, ela começa nesse diálogo de colaboração entre ambos, compreender os sinais que o bebê dá sobre aquilo que ele também necessita. Não é num processo de adivinhação, é num processo recorrente daquilo que, opa, ele está chorando porque agora ele precisa mamar. Opa, ele já mamou, então ele está chorando porque deve estar acontecendo alguma coisa. São essas situações que o bebê, dentro de uma rotina estabelecida pela mãe, o bebê começa a se iludir de que ele tem essa onipotência, de que ele, tudo aquilo, ele quem criou. Tudo aquilo está num processo ilusório de onipotência. Só que pela natureza das relações, não tem como a gente ser e nem estabelecer uma relação com o outro onipotente, porque vai ocorrer falha naturalmente. Então, o bebê, dentro desse processo de ilusão, ele precisa se desiludir. Ele precisa, de alguma maneira, encontrar uma outra saída para essa desadaptação da mãe, que é natural, é gradual e é necessário para a saúde mental dele, para o processo emocional dele, dar a ele o suporte e subsídio na vida adulta dele continuar dele continuar nesse sendo, criando.
Há uma evolução natural em que o bebê sai da dependência absoluta da mãe para um estado de dependência relativa. Então, quando a mãe começa a perceber que o bebê já consegue, de uma certa maneira, se manter ah, um pouco distante dessa relação tão fusionada, onde a mãe consegue perceber que há uma segurança suficiente para que esse bebê, então, ele consiga, por exemplo, ficar sozinho. Então, a mãe começa gradualmente a se desadaptar. E aí, nesse processo, o bebê começa a perceber que, opa, não tenho essa potência toda. Não é bem assim, eu criei, encontrei. Tem uma falha aí, mas eu tenho que encontrar uma saída e aos poucos, então, eu vou dentro de um processo que o Winnicott vai chamar de objetos transicionais e fenômenos transicionais, aonde o bebê ele vai para a primeira possessão do objeto, não eu. É como se ele, nessa relação de transicionamento de uma dependência absoluta para uma dependência relativa, de um processo onde esse bebê, numa questão maturacional mesmo, ele começa a perceber que, opa, tem falha, não é bem assim que eu criei, encontrei. Embora a gente até mantenha esses resquícios ainda de achar que a gente é onipotente para entender que eu posso, de repente, numa relação de poder, achar que eu posso dominar o mundo. Acredito eu que ainda isso é um grande resquício que essa pessoa ainda está nessa lógica infantil, como bebê, achando que ele pode tudo. Aí, nessa falha, aceitar a realidade nunca ela é completa. Porque sempre a gente vai estar às voltas com certa tensão entre aquilo que é a realidade e que através do momento em que a mãe começa a se desadaptar do bebê, o bebê começa a se dar conta de que há uma coisa para além dele. E isso gera uma tensão, não é tão placidamente assim, tão plenamente assim, né, que o bebê vai aceitar isso. Não, ele sofre. Ele sofre, ele agride, né, por o amor primitivo que ele possui a esse objeto, o amado, a esse objeto que dá a ele essa satisfação, quase que plena, quase nessa magia, mas que isso dá uma certa tensão entre aquilo que é da realidade interna, daquilo que é subjetivamente percebido e entendido da experiência já vivida do bebê e daquilo que ele passa a perceber desse objeto externo a ele, que o Winnicott vai chamar essa área de tensão, essa área intermediária de experiência, que ela nunca vai ser contestada. Se de fato eu criei esses objetos, se de fato eu criei o seio, ou o seio já estava dado ali para mim. A gente não contesta. O que o Winnicott quer dizer é que nessa área intermediária é a área do brincar, porque é onde a criança, dentro desse processo mesmo de desenvolvimento dela, ela começa então a brincar com os objetos. De uma certa maneira, a utilizar o objeto transicional como uma saída para ela lidar com aquilo que é a falta, aquilo que condiz a falha da relação própria entre mãe e bebê e que é necessária. Dentro de um contexto possível e satisfatório, essa mãe permitir essa falha. E aí o Winnicott diz que é no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o seu eu, esse eu espontâneo que ele vem com esse bebê, esse eu espontâneo que já é o potencial herdado por ele. A gente já nasce com essa possibilidade. Tal qual se eu pegar uma semente de girassol e colocar num solo fértil, rico em minerais, aonde há sol, aonde há também possibilidade
de chuva, esse girassol vira ser. O girassol com aquela característica. Então, criatividade, como expressão do self, diz respeito ao ser e fazer. A busca do eu corresponde à busca da criatividade primária. É esse iniciozinho do bebê aonde ele começa a criar essa onipotência e de achar que tudo ele faz. É quase que a Dina é um gênio. Quando ela quer as coisas, ela vai lá e faz assim com o braço e consegue tudo. Ou quase tudo, porque tem o amo dela, né, o senhor dela, que barra a ela o tempo todo. Não, não dá para você achar que você pode utilizar da sua onipotência, porque senão você não vai lidar com a realidade. Senão você não vai ser criativo para a vida adulta, para ter aquele jogo de cintura diante da vida. Portanto, o primeiro passo para a constituição do eu, sempre dependendo do ambiente. É sempre dependendo dessa mãe que seja suficientemente boa. É ser suficiente. Não é competente. Não é ter lá, né? Toda lá uma gama de itens das quais ali ela vai ticando para dizer, ah, isso aqui é ser competente, isso aqui. Não, não é sobre isso. Ao contrário, é sobre esse diálogo colaborativo que nasce com ambos. A mãe nasce com o bebê e o bebê nasce com a mãe. A necessidade, então, diante desse ambiente, pede à realidade esse devir da mãe devotada. Então, o viver criativo se relaciona primeiramente ao ser, que é o elemento feminino da qual o bebê ali seria o primeiro objeto, né, da qual ele se liga, que é o seio materno, que é constituinte dessa mulher que prover esse aleitamento a esse bebê, mas não é o leite pelo leite, é o afeto. É essa relação que tem um quê de erotismo, da qual o Winnicott, assim, tá, o Freud tem razão, né? Não vamos dizer que de tudo ele não tem. Ele tem, porque existe uma pulsão que clama pela vida. E se a gente pensar do Eros freudiano, a gente está falando da relação de amor. E aí ele vai dizer assim, mas também tem o quê do masculino, que é o fazer, sair da condição de ser para sendo, para o fazer, para o deixar-se fazer pela vida. No momento em que esse bebê, cada vez mais, ele vai o quê? Compartilhando essa experiência. O Winnicott, então, nos convida a pensar sobre o elemento de identidade sujeito-objeto, que se encontra na capacidade de sermos homens e mulheres. O vir a ser se anuncia desde o ventre e se pronuncia como o advento do nascimento. Você chegou. O pronunciamento da chegada irrompe o que todo ser humano possui, o potencial para ser. E nesse encontro colaborativo entre mãe e bebê, gradativamente surge a ilusão do infante. Criei, encontrei. Como um protótipo, ou como uma matriz, ou como uma base, ou como um alicerce daquilo que será um ato contínuo que nos conduzirá para a vida, fazer e deixar-se fazer. Essa vitalidade e essa percepção do estar vivo para o bebê está ligado a um componente agressivo. Não é esse componente agressivo, voraz, que eu quero atacar minha mãe, né? Não, não é. Ele está dizendo assim: é o ato da espontaneidade que a mãe vai precisar acolher, vai precisar se sustentar diante dessa motilidade, diante dessa agressividade, da qual ele só está querendo anunciar que ele ama esse objeto, que para ele dá uma satisfação plena em todos os aspectos. E nesses termos, a criatividade está intimamente relacionada à busca por um ambiente ou um meio resiliente e responsivo para a descarga pulsional de amor primitivo, ou seja, a mãe vai precisar se sustentar diante desse amor primitivo do bebê. Se ela desfalece diante do amor primitivo, o que vai acarretar esse bebê? São rupturas, que possivelmente vai acarretar dificuldades em relação a esse ser, em relação à sua criatividade. Aos Mas poucos, o mundo vai se... Oi? acabou seu tempo. Ai, deixa eu só então ler isso aqui. Combinado.
Tá, que eu já vou terminar, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês que é assim, um pouquinho. Dessa forma, inicialmente ilusória, criativa, possibilita o adulto acreditar na vida, relacionada à realidade interna e externa com poesia, musicalidade, tal qual a criança que encontra no seio materno o alimento do afeto por meio de um diálogo indizível, mas dito. Se assim ocorrer, a vida ganha sentido, tornando essa área infinita de experimentação, transformação e enriquecimento. Aí, eu quero fechar com uma música que eu não vou cantar, mas eu vou ler, porque aí dá para a gente entender o que que a música Laços, do Tiago York, ele quer nos dizer e que a gente pode, né, fazer uma relação bem íntima com aquilo que o Winnicott quer nos dizer. Cada centímetro de chão, pedaço da imensidão, poeira interestelar, quanta sorte é poder chegar nessa vida com você. Todo caminho trilha um sol, dentro do olhar de cada um. Se conhecer para se gostar, ser mais forte. Por acreditar na alegria de viver. Cada suspiro é gratidão, de ver entrelaçadas as mãos, que juntas podem muito mais ter um norte, para poder sonhar, ser a brisa vendável para transformar. Gota de lágrima, trovão que vem do mar, revolução e a chance para recomeçar. Quero a sorte de reaprender essa vida, ser a chuva que quer chover. Então, para a gente finalizar, tudo aquilo que fazemos fortalece o sentimento de que estamos vivos, de que somos nós mesmos. Isso é a criatividade, expressão do self. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Márcia. Muito bom te ouvir. Eu também fiquei pensando em várias músicas enquanto você falava, inclusive num clássico, Todo Menino é um Rei, eu também já fui rei. Acho que isso é o mais winnicottiano possível. E Eu vou passar direto para a Alba, teria algumas considerações aqui, mas eu acho que eu posso trazer isso para o final, para a gente não perder o pique. E aí queria pedir para vocês, que estou vendo vocês aí com os olhinhos brilhando, estou achando lindíssimo. Se tiver pergunta, pode ir mandando no chat que eu vou anotando aqui. Quando a Alba encerrar, a gente já abre com as perguntas, tá bom? Alba, com você agora. Muitíssimo obrigada. Marcinha, muitíssimo obrigada, tá? Eu tenho uma pergunta para você no final, não sai daí. não, vou sair não. Boa noite. Vocês me escutam? Tá ótimo. Bom, obrigada pelo convite, pela presença. E eu vou, antes de começar efetivamente, apresentar duas colegas do Espaço Winnicott Brasília, que estão aqui hoje também, a Eu já ia Nayara fazer e a isso, Ana Paula. Sejam bem-vindas, meninas. Se tiver mais alguém também que é de fora, pode levantar a mãozinha no chat, que aí a gente apresenta também, tá bom? Desculpa, Alba, pode continuar. Não, imagina. Queria apresentar essas duas super queridas, que estão sempre presentes, que são parceiras, que são amigas, que são colegas. Enfim, não vou me alongar muito, não, senão vou ficar até amanhã falando delas. Bom, a minha escolha foi por fazer um texto escrito, porque se me deixar falando livremente, eu vou conversando com vocês até amanhã. Então, eu vou ler o texto que eu escrevi. Eu sempre procuro não ser muito enfadonha no texto, mas se eu for, vocês me perdoem. Mas é porque eu preciso ter uma forma de controlar o meu próprio tempo e a minha própria língua, senão eu saio falando até amanhã. Tá? Em primeiro lugar, eu agradeço ao IBT e à Lídia, em particular, pelo convite para compor essa mesa hoje. Desde o momento em que recebi o convite, minha cabeça entrou em uma espécie de modo hiperativo, que não é muito difícil de acontecer, sem conseguir parar de pensar na quantidade e na qualidade de informações que o Winnicott nos presenteou quando tocou na temática da criatividade. Não à toa, ele é conhecido no nosso meio como um dos analistas mais criativos da sua própria época.
Foi delicioso para mim poder retornar aos textos clássicos de Winnicott na tentativa de refazer seus passos na construção de suas ideias a respeito da criatividade e da ideia de self. Acabei, ao final, por me dar conta de que um exame, entre aspas, completo, acabaria me levando às portas de um doutorado. E aí eu achei melhor parar de me empolgar desse tanto. Minha ideia hoje é compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi ao longo dos anos de estudo teórico, bem como do exercício clínico dentro do meu consultório, junto com os meus pacientes, parafraseando o Winnicott, que me pagam para me ensinar, com os quais uso como referencial principal de manejo a psicanálise de Winnicott. Meu foco aqui será a relação entre a criatividade e o self. E de saída, eu me pego fazendo uma provocação para mim mesma e compartilho-a com vocês. No entrelaçamento entre criatividade e self, o que é expressão do que? Seria a criatividade uma expressão do self? Ou seria, ao contrário, o self uma expressão da criatividade? Eu não sei se eu vou conseguir responder a essa provocação nesse curto espaço de tempo que nós temos hoje, mas é ela quem irá me guiar nesse percurso. A partir de alguns textos selecionados, pretendo aqui traçar um percurso que nos ajude a alinhavar ideias e articular conceitos. Proponho... Acho que tem um microfone aberto. Tudo bem. Qual a participação? Proponho começarmos, então, com uma citação de um escritor francês por quem nutro particular admiração e respeito, que vem a ser Roland Barthes. Ele diz o seguinte: nunca lhe aconteceu, ao ler um livro, interromper com frequência a leitura, não por desinteresse, mas ao contrário, por afluxo de ideias, excitações, associações? Numa palavra, nunca lhe aconteceu ler levantando a cabeça? Essa frase de Barthes me acompanha há pelo menos 15 anos. Eu a encontrei por acaso e tive a certeza de que esse moço a havia escrito para mim. Afinal, com ela, Barthes descrevia com precisão e extrema clareza a relação que tenho com os livros. E mais que isso, o movimento do meu corpo quando leio algo que me toca a alma. Era como se ele estivesse me observando do outro lado do sofá, no qual eu estava sentada lendo o meu livro predileto, que vem a ser sempre o livro que estou lendo naquele momento. Confesso com isso minha relação nada monogâmica com livros. Quem se importa que Barthes fosse um francês que residia em Paris, quando escreveu essa frase, que pode ser encontrada no texto Escrever a Leitura, que está no livro O Rumo da Língua, e eu ser uma brasiliense, residente desde sempre em Brasília, e nunca termos nos encontrado pessoalmente nas nossas vidas? Quem se importa se Barthes escreveu esse texto em 1970 e eu nasci somente 4 anos depois, em 1974? Nada disso importa de fato. A única coisa que importa é que eu sei que ele escreveu essa frase para mim. Eu acho melhor parar por aqui na minha brincadeira antes que vocês comecem a se preocupar e achar que eu estou entrando num grave surto psicótico do tipo dissociativo. Winnicott entende criatividade simplesmente como uma coloração das atitudes do indivíduo em relação à realidade externa. Trata-se de algo que é próprio de uma pessoa que está efetivamente viva. Para ele, para Winnicott, ser criativo implica a experiência de ver o mundo como se fosse a primeira vez. Implica o significado individual que é atribuído a uma coisa, a algo, a um objeto. Eu acho que somente esse parágrafo, somente esse trechinho, nos dá uma dimensão muito interessante da profundidade
e do alcance do pensamento do Winnicott. E aqui eu proponho que a gente vá por partes. A Márcia, quando estava falando a respeito de Winnicott, ela no comecinho falou uma coisa que para mim é uma realidade muito forte. O Winnicott, ele parece ser simples, mas ele não é. Ele é extremamente complexo. Então, é impressionante como numa única frase, às vezes num único parágrafo, a gente é capaz de se debruçar de uma forma inimaginável. Isso é a criatividade para ele. É a gente poder fazer das palavras dele as nossas palavras. É a gente poder transformar aquilo que ele está propondo em algo que seja nosso, verdadeiramente nosso. Bom, a partir dessas questões, em primeiro lugar, o Winnicott coloca em cena o fato de que o indivíduo está sempre em relação à realidade externa, ao mundo externo ou ao mundo objetivamente concebido. Trata-se desse mundo que nos cerca, que nós vemos enquanto um mundo compartilhado. Ainda que o bebê nasça sem conhecimento desse mundo e precise de tempo, além de uma outra série de coisas, para estabelecer um contato com ele, com esse mundo, o bebê sempre, do ponto de vista do observador, estará em relação com o mundo. É a isso que o Winnicott se referiu quando afirmou que não é isso que se chama bebê. Sempre precisaremos ver o bebê, principalmente aquele que é muito pequenininho, recém-nascido, o infante, ou próximo a esse momento, como um ser inteiramente dependente do ambiente que o cerca. Quando tudo vai bem, este ambiente é representado pela figura materna. Quando tudo vai bem, este mundo externo é progressivamente apresentado pela figura materna, que irá respeitar a capacidade que o bebê terá a cada momento de receber as pequenas partes deste mundo que lhe é apresentado. Indo um pouco mais à frente, a coloração que o indivíduo dá ao mundo que o cerca é totalmente individual e depende diretamente da maneira como o bebê usa esse mundo. Aqui eu me recordo de Adélia Prado, quando disse certa vez que quando Deus lhe tirava a poesia, ela olhava para uma pedra e isso era tudo que ela enxergava, uma pedra. Conhecendo muito pouco da obra dessa poetisa magnífica, sabemos que uma vez inundada pela poesia, uma pedra poderia ser muito mais do que uma pedra, assim como uma janela poderia ser muito mais que somente uma janela. Olha só. Janela, palavra linda. Janela é o bater das asas da borboleta amarela. Abre para fora as duas folhas de madeira à toa pintada. Janela jeca, de azul. Eu pulo você para dentro e para fora. Monto a cavalo em você. Meu pé esbarra no chão. Janela sobre o mundo aberta, por onde vi o casamento da Anita esperando o neném, a mãe do Pedro Cisterno urinando na chuva, por onde vi meu bem chegar de bicicleta e dizer a meu pai, minhas intenções com sua filha são as melhores possíveis. Ô janela com tramela, brincadeira de ladrão, clarabóia na minha alma, olho no meu coração. Estamos aqui, possivelmente, diante do próprio ato criativo. E este ato criativo, para o Winnicott, irá envolver 3 aspectos. A busca pelo objeto, o encontro do objeto e o uso do objeto. Em primeiro lugar, o que é preciso acontecer para que se busque um objeto? É preciso haver a necessidade. Necessidade do quê? Não se sabe exatamente. Vejam que aqui tem uma radicalidade de diferença entre o Winnicott
e os psicanalistas que o precederam, inclusive com relação a Freud, que colocam, e também outros que vieram posteriormente, que o que movimenta o indivíduo é a pulsão, é o instinto, é o desejo. O Winnicott vai dizer que não. O que movimenta o indivíduo é a necessidade. Tá? Explico. Quando nasce, o bebê não conhece absolutamente nada do mundo. Na verdade, ele nem sabe que existe um mundo para ser conhecido. Como eu disse anteriormente, repetindo aquilo que o Winnicott disse e que vemos acontecer nas relações saudáveis de troca entre uma mãe e seu bebê, quando tudo dá certo, a mãe irá apresentar o mundo ao seu bebê. Com um pouco de sorte, essa apresentação levará o bebê a buscar este mundo cada vez mais. Vejamos. Um bebê fora do útero materno passa a sentir fome, ainda que ele não saiba que aquilo que ele sente é fome, e mais ainda, que a fome que sente é sentida a partir de dentro da sua barriga e que a sua barriga faz parte do seu corpo, afinal ele nem sabe que tem um corpo. Mas a mãe que o embala sabe de tudo isso. Mais do que saber, a mãe dedicada comum, a mãe devotada, ou como mais conhecida ultimamente, a mãe suficientemente boa, vejam, suficientemente boa, não perfeita, está inteiramente disponível para atender às necessidades do seu bebezinho que nada sabe. Ele acorda e sente fome, e a mãe prontamente oferece a ele a comida na forma de leite que sai do seu seio ou da mamadeira, não importa a fonte. O bebê sorve o leite, se acalma e começa a construir um mundo no qual o leite é aquilo que lhe supre uma necessidade vital. Mais ainda, ele onipotentemente, narcisicamente, cria o próprio leite. Sim, porque do ponto de vista de um observador, a mãe é quem responde à demanda do bebê, ao seu choro, e o alimenta. Mas do ponto de vista do bebê, foi ele quem sentiu a necessidade e, a partir dessa necessidade, o objeto que a supriu apareceu, surgiu, foi criado por ele. Do ponto de vista do bebê, o leite trazido pelo seio ou pela mamadeira não existia antes dele. Foi ele, Sua Majestade o bebê, o grande responsável por sua criação. Mais que buscar e encontrar o leite seio mãe, o bebê irá usar o leite seio mãe da forma como melhor lhe convier. Irá sorver o leite ávida ou calmamente. Irá parar e apenas ficar ali com a boca em contato com o seio ou com o bico da mamadeira. Irá morder, irá arranhar, irá fazer o que quiser. Faço uma pausa e remeto tanto a mim mesma quanto a vocês ao meu pequeno surto dissociativo do começo da nossa conversa. Quem se importa se Barthes havia escrito aquelas frases a respeito da relação do leitor com o livro 4 anos antes do meu nascimento? Quem se importa se ele morava em Paris e eu em Brasília, ou se quando ele morreu eu tinha apenas 6 anos e estava sendo introduzida ao processo de alfabetização? Quem se importa se eu me deparei com aquelas palavras 35 anos depois delas terem sido escritas? Eu as encontrei pela primeira vez naquele momento. Então, eu as criei. Elas tiveram para mim um significado que não tem para mais ninguém. Elas me representam. Elas descrevem clara e fidedignamente a relação que eu tenho com os livros. Eu, Sua Majestade o bebê, e tenho dito. O objeto buscado é encontrado desde que ele esteja ali para ser encontrado.
E no princípio da vida, cabe à mãe estar ali para ser encontrada pelo bebê, para oferecer a ele o objeto do qual necessita, sem sequer saber que o necessita. É na repetição desse padrão que o bebê paulatinamente vai ganhando confiança para criar o leite, o seio, a mãe, o mundo. A mãe suficientemente boa, essa mãe dedicada comum, estará lá para ser criada, se permitirá ser criada pelo bebê. A boa adaptação da mãe às necessidades dele permite-lhe estar no centro e ser o protagonista da relação daquela dupla. Vou repetir isso porque é importante. A boa adaptação da mãe às necessidades do bebê permite que ele, o bebê, esteja no centro e seja o protagonista da relação da dupla. Mas se não houver um cuidado ou uma adaptação suficientemente boa, a mãe ou o ambiente ocupará o centro, será o protagonista, e ao bebê caberá tão somente adaptar-se àquilo que lhe está sendo imposto. Eu vou reler tirando a palavra bebê. Se não houver um cuidado ou uma adaptação suficientemente boa, o ambiente ocupará o centro, será o protagonista, e ao sujeito caberá tão somente adaptar-se a tudo aquilo que lhe é imposto. Eu já não estou mais falando de um bebê. Ressalto. Pode acontecer de a mãe não se permitir ser criada pelo bebê e se impor a ele. Pode acontecer de o ambiente não se permitir ser criado pelo sujeito e se impor a esse sujeito. Nesses casos, quando esse é o padrão que acontece de maneira repetitiva, à maneira do trauma cumulativo, como foi referenciado por Masood Khan, o sujeito não tem alternativa senão se assujeitar, se submeter à presença impositiva da mãe ou do ambiente. A submissão impede que a experiência criativa seja desfrutada, ou pode até mesmo fazer com que a criatividade entre em processo de extinção. A relação de cuidado que a mãe dispensa ao bebê, principalmente em seus primeiros tempos de vida, irá permitir, portanto, não somente o desenvolvimento de sua capacidade criativa, mas também sua possibilidade de ser no mundo. Do ponto de vista do desenvolvimento psíquico, é preciso que um longo caminho tenha sido percorrido, que muita coisa tenha acontecido para que, enfim, um self surja. Quando o Winnicott fala desse longo caminho percorrido, a gente não pensa num fator temporalidade da forma como nós adultos o percebemos. Às vezes, isso pode acontecer numa mamada, porque é o que ele chama de primeira mamada teórica. E o começo é sempre onde as coisas se iniciam. Então, a cada mamada é a primeira mamada. É como se fosse a primeira mamada. Cada experiência é como se fosse a primeira experiência. Ela nunca se repete. O que é o self, então, para um Winnicott? Essa é uma pergunta interessante e possivelmente para a qual não poderemos oferecer uma resposta única ou precisa. Isso porque o Winnicott não trata as palavras com muito rigor. Ele trata ideias e conceitos com muito rigor, mas palavras não. E por vezes alterna o seu uso, o uso de self, com o uso de ego, eu, ou com psique. Mas fundamentalmente considero preciosa uma afirmação que ele fez em 1962. O self somente irá aparecer depois que a criança já começou a usar o intelecto para examinar o que os demais veem, sentem ou ouvem, e o que pensam quando deparam com esse corpo infantil. Aqui seria uma outra conversa para a gente ter,
Mas só para dar notícias, o self aparece para o Winnicott quando a criança percebe a presença do não eu, do mundo externo, do mundo compartilhado. E começa a usar o intelecto, o aparelho cognitivo. Ele começa a poder usar a dupla psique-soma. Tá? E aqui eu faço uma provocação a vocês. É provocação mesmo, porque eu não vou responder. O Winnicott não fala de transtorno psicossomático. O Winnicott fala de transtorno na integração psique-soma. Vocês que se virem para achar isso daí onde ele fala, tá? A gente pode marcar outra conversa, não tem problema. Dito de outra forma, o ego, eu, enquanto uma representação corporal, é anterior ao self. E o self, segundo o estudo que a psicanalista inglesa Jan Abrams fez da obra de Winnicott, seria para ele a descrição psicológica de como o indivíduo se sente subjetivamente. Para ela, a partir das construções do seu conterrâneo, trata-se da sensação de se sentir real. Em outras palavras, o núcleo do self deveria ser a sensação de estar vivo, de ser real, de simplesmente ser. E garantir ao indivíduo a possibilidade de ser no mundo, de ser real, de se sentir vivo, depende inevitavelmente do ambiente que o cerca, seja em um primeiro momento este ambiente representado pela mãe, seja posteriormente esse ambiente representado pelos demais sujeitos com os quais nos deparamos ao longo da vida, professores, colegas de trabalho, parceiros amorosos, amigos, etc. Antes de terminar, eu gostaria de assinalar 2 pontos que considero importantes o suficiente para não falar explicitamente quando eu falo a respeito de criatividade. O primeiro pode ser um tanto quanto óbvio a essas alturas do campeonato. Para Winnicott, criatividade e criação artística são coisas distintas. Criação artística requer necessariamente algum talento especial, enquanto viver criativo requer tão somente que o sujeito esteja vivo para poder experienciar o mundo. Em segundo lugar, o viver criativo requer do indivíduo um tanto de onipotência narcísica. Mas em algum momento, chega-se em um ponto em que tal onipotência precisa e deve ser devidamente transferida para quem de direito. Talvez esse quem de direito possa ser Deus. Quando tudo corre bem, a vivência da onipotência encontra o princípio da realidade e a criança começa a experienciar os limites impostos pelo mundo. Nesse momento, espera-se que o indivíduo já seja capaz, isto é, que ele já tenha alcançado um grau de amadurecimento suficiente para poder usar outros mecanismos em sua relação de troca com o mundo. Mecanismos como projeção e introjeção, bem como se permitir, sem se sentir ameaçado, viver sobre a autoridade de uma outra pessoa e poder descansar da criação e manutenção permanente do mundo, deixando essa árdua tarefa para quem de direito. Alcançar a possibilidade de descansar significa que o indivíduo pode renunciar à onipotência. Implica a possibilidade de confiar no mundo pelo qual está cercado. Um exacerbamento da onipotência, da criatividade e do controle denunciam uma falha no uso da onipotência no início da vida. E aqui entra o nosso trabalho como analistas. O indivíduo que não consegue viver de modo criativo tende a se sentir em constante vazio, deparando-se frequentemente com um sentimento de dúvida
quanto a vida. Ela vale a pena ser vivida? Muitas vezes é esse indivíduo que chega nas nossas clínicas e o nosso trabalho consiste em oferecer-lhe um ambiente suficientemente seguro para que ele possa encontrar um mundo que está lá para ser criado. Um mundo que lhe permitirá simplesmente ser, ao invés de estar em constante estado de alerta e tão somente reagir quando confrontado. Chego ao final com a certeza de que eu não respondi à questão que eu mesma me coloquei no início da minha fala. A criatividade é uma expressão do self ou o self é uma expressão da criatividade? Eu não estou nem aí se eu respondi ou não. Eu acredito sinceramente que o mais importante seja que nós possamos ser criativos e brincar com isso, o quanto for necessário. Por fim, que nós possamos sempre nos lembrar, jamais poderemos ser criativos a partir do nada. Eu vou repetir isso. Nós jamais poderemos ser criativos a partir do nada. Os antigos nos lembram com frequência que existe ao nosso redor um mundo para nós cuidarmos. Eu vou além. Existe ao nosso redor um mundo inteiro para não apenas ser cuidado, mas ser descoberto, encontrado e criado. Somente se nós conseguirmos criar este mundo que está ao nosso redor, é que nós teremos a possibilidade de habitar em um mundo do qual valerá a pena cuidar e no qual viverá a pena se viver. Lídia, eu tenho um tempinho ainda ou já esgotei? Sim, senhora, você tem um tempinho, sim. Você pode me permitir compartilhar a tela? Sim, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que você consegue, Marcinha, conseguiu? Dá uma olhada se você consegue. Consigo. É, Já e aí entrei aqui e já percebi que eu consigo. eu vou dar Eu uma queria pausa fazer bem uma... rapidinho, porque eu sei que Isso, você vai passar o vídeo, né? Então, isso. E aí vai atrapalhar a gravação depois.